Fala pessoal do canal, como estamos? Beleza? Então, é... tenho ouvido alguns boatos aí, tava vendo na internet, onde se concretizou numa ida a uma das livrarias aqui de Ribeirão Preto, sobre a profecia de São Malaquias. O negócio tá pegando, me parece que um pouco de volume, uma vez que já tem. Ontem eu vi no mínimo 4 livros de gente ganhando grana em cima disso, escrevendo livros a respeito dessa profecia. Para quem não conhece, São Malaquias, eu vou até ler aqui algumas informações. São Malaquias é santo, né? Foi bispo lá na Irlanda, no século XII, e algum tempo depois da sua morte, né, foi encontrado aí alguns escritos que seria algumas profecias que datariam aí de uma data para frente, 111, ou algumas outras traduções dizem 113 papas apenas, né? E essa profecia, eu vou deixar até o link, é bem interessante, porque ela vai dando algumas características dos papas, né? Por exemplo, ex-tetro cárcere, do cárcere escuro. Vitor VI foi cardeal de São Nicolau do cárcere de Túlio. Então ele não fala o nome do papa, ele fala a característica da qual vem o papa. Por exemplo, o papa 107 seria o pastor e navegante, João 23. João 23 ele era de Viena, né? Então lá você tem as navegações e tudo mais. E João 23 foi um grande pastor para a igreja, né? E aí eu vou deixar o link embaixo para vocês verem aí. É um comentário, inclusive, do Dom Estevão Bittencourt, dos Beneditinos, muito interessante, né? Ele coloca as duas posições, o conteúdo da profecia, faz uma síntese muito bem feita sobre o conteúdo da profecia, e depois ele coloca as duas posições, a que aceita a autenticidade da profecia e a que recusa a autenticidade da profecia. Bom, o que eu acho, né? E aí a última das profecias seria o segundo Pedro, né? Seria o último Papa, que aí alguns estão atribuindo já ao Papa Francisco, outros a um próximo, né? Não necessariamente a Francisco, porque a conta aí não bate muito bem. 111 seria até o Bento XVI, que renunciou, e aí ele seria o último Papa, mas nós temos Francisco, então provavelmente seria a conta de 113, então 112 o que São Malaquias diz: governará durante extrema perseguição da Santa Igreja Romana, e o 113 que seria o último, né? Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas essas, será destruída a cidade das 7 colinas, e tremendo juízo julgará o seu povo. Fim, né? Bom, o que eu acho inclusive dos livros, né? Eu não comprei nenhum, mas se vocês pesquisarem aí, tem aí o último Papa, Papa Francisco, o último Papa. Tá meio torto aqui, desculpa pessoal, tá tremendo um pouquinho. Por causa de algumas características do ecumenismo, tem algumas outras coisas na profecia que fala que seria um Papa ecumênico e não sei o que e tal. Ontem saiu um documento, que eu também vou deixar a lista embaixo, em que o Papa Francisco assina junto com o patriarca da Rússia, pedindo a unidade dos cristãos, ou pelo menos a tolerância entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Isso não acontecia há um milênio praticamente, né? Como católico, né? Aí não tem como eu fugir da minha opinião enquanto cristão católico. O que eu acho? Pensemos, vamos partir da hipótese que é o último Papa mesmo, Papa Francisco é o último Papa. Não acho que é o fim dos tempos, não acho que é a parousia.
Não há tantos sinais evidentes para parousia, e confesso que eu não acredito muito na parousia como está escrita lá, porque a gente tem que se recordar que muita coisa que é escrita na Bíblia são metáforas para a gente poder compreender de uma forma que, com o passar dos anos, essa compreensão seja possível, independente da época em que foi escrita, né? A parousia para mim é o fim dos tempos para nós. Quando nós morremos, nós nos encontramos com Deus, com Jesus Cristo, enfim, né? E aí é o nosso fim, é a parousia, e aí nós vamos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, porque há algumas controvérsias ao meu respeito em relação a isso. Mas vamos voltar a São Malaquias. Papa Francisco seria o último Papa. Pelo esforço que ele está fazendo na união dos cristãos, e esse sinal que ele teve, alguns estão dizendo que foi uma questão política, porque Putin não está gostando muito, que tem muito católico se convertendo para a igreja romana lá na Rússia, e ele banca a igreja ortodoxa, a igreja ortodoxa meio que patrocina algumas ideias dele, então ele bolou, segundo algumas teorias da conspiração, ele bolou esse encontro para poder fazer, olha, os ortodoxos continuem na igreja ortodoxa porque ela está em consonância e não tem nada contra a igreja católica romana, né? Isso também é uma teoria da conspiração e tal. Mas de qualquer forma, Francisco, quando assume, ele deixa bem claro que quer a união dos cristãos, né? Isso está na Bíblia em várias passagens, né? A reunião dos cristãos, né? Se for o último Papa, no meu ponto de vista, será o último Papa enquanto Igreja Católica Apostólica Romana na configuração atual. Porque, quiçá, e espero que isso possa acontecer, Papa Francisco consiga unir os cristãos, né? Os anglicanos, que ele já está em comunicação já há algum tempo, Bento XVI já estava, né? Em comunicação há algum tempo com a Igreja Anglicana, que se fundou porque o rei da época, rei Henrique, não me lembro o nome agora, desculpe pessoal, depois eu vejo e coloco aqui, ele queria se casar de novo e o Papa não aceitou, e aí ele se desvincula da igreja e funda a igreja anglicana, né? Então olha como que o cara funda uma igreja, né? Então, mesmo a igreja ortodoxa, a separação, no primeiro vídeo eu até comentei um pouquinho, a separação se dá por um problema de interpretação doutrinal e interpretação textual sobre o credo apostólico, no que se diz respeito à Santíssima Trindade. Então, até no texto, que eu vou deixar embaixo o link, fala um pouco sobre isso, né? E busca-se a união. Então, assim, se Papa Francisco for o último Papa, espero que seja o último Papa na configuração católica que nós temos hoje, porque espero que ele consiga, e nós católicos e cristãos do mundo inteiro temos que rezar para que isso aconteça. Espero que ele consiga reunir as igrejas novamente, principalmente as igrejas iniciais lá primitivas que se saíram da igreja católica. Não vamos falar de neopentecostal, né, pessoal, porque aí não vai dar. Mas as protestantes, a católica ortodoxa, a anglicana, a luterana, calvinista, essas igrejas, elas mantêm um traço muito próximo do que é a doutrina católica apostólica romana, com algumas poucas divergências, e essas divergências quizá podem ser resolvidas num concílio, ou enfim, em breve serem sanadas, e por que não uma única igreja? Por que não voltarmos a ser uma única igreja em Cristo, como éramos no início, né? E aí sim acredito que teremos o último Papa nessa igreja, da Igreja Católica, da forma como ela é hoje, porque nós vamos fundir a igreja, eu não sei como vai ficar a configuração disso, se vai ser um Papa, se serão patriarcas, como vai ser, mas vai ser tudo uma igreja só. Então, confesso que eu fico feliz pela profecia de São Malaquias. Não acredito no fim dos tempos, mas é um assunto que a gente teria que fazer um outro vídeo. Na parousia,
como está escrita. Não que eu não acredite na Bíblia, pelo amor de Deus, mas é o que eu digo, a Bíblia ela tem metáforas, histórias que estão aí para no decorrer dos anos a gente continuar a compreender e a entender o que ela quer nos dizer. Na minha interpretação, a parousia é quando nós morremos. Mas fica aí a dica, pessoal, leem, busquem a respeito, porque isso vai começar a fomentar nas comunidades de vocês aí, essa profecia de São Malaquias, o fim dos tempos, tal. Isso me parece estar pegando um pouco de força, até por causa dos livros publicados. São livros publicados já há alguns meses, né? Então já estavam sendo estudados há algum tempo, desde a renúncia do Bento XVI. Mas espero, rezo, volto a dizer, espero e rezemos para a unidade dos cristãos, como nos pede o Papa Francisco e o Patriarca da Rússia, no texto que eu vou deixar aí para vocês, e quiçá seja o último Papa católico apostólico romano da forma como que estamos hoje. Quiçá temos um novo Pedro em breve, ou não tão breve assim, né? Espero que a vida do Papa Francisco seja longa e próspera, porque ele tem muito trabalho a fazer, mas que no final dessa caminhada ele consiga realmente unir os cristãos e que seja o último Papa da forma como estamos, e que seja aí uma nova configuração, um novo Papa dentro de uma igreja unificada. É assim que eu penso, é assim que eu interpreto a profecia de São Malaquias, não o fim da igreja, não o fim dos tempos, o fim da Igreja Católica, a qual ele estava inserido na época, que já tinha tido todas as divisões e tudo mais, e a retomada de uma igreja una, santa, católica, apostólica, que inclua todas as outras demais igrejas cristãs sérias, luteranos, calvinistas, algumas igrejas protestantes, a ortodoxa e anglicana principalmente. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Se gostou, coloca o joinha, se não gostou, compartilha, vamos comentar, façam comentários a respeito. Eu acho interessante, é um tema interessante para a gente continuar discutindo, é um tema recente e com certeza, pessoal, em breve isso vai começar a bombardear as comunidades e nós vamos ser aí, para quem é de alguma pastoral, catequista, algo do gênero, nós seremos bombardeados de questionamentos a respeito disso. Então é bom que a gente fique atento ao assunto e saibamos, para que a gente tenha argumento e defender a nossa igreja e as nossas ideias. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, até mais.